Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bancário Pode Mais, o podcast da Federação dos Trabalhadores dos Ramos Financeiros dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O meu nome é Lohana Amaral e hoje eu vou apresentar um episódio muito urgente. Por quê? Nós iremos falar sobre trabalho, saúde mental e sobre a qualidade na vida de todos os trabalhadores brasileiros. Porque esse é um tema muito urgente, muito importante. Muitas pessoas sofrem por terem trabalhos em que elas são obrigadas a cumprir metas agressivas que às vezes são inatingíveis e dentre outros fatores externos que impactam diretamente na saúde mental desses trabalhadores. Porque o ato de trabalhar é algo que traz dignidade para todos os trabalhadores. E será que o trabalho precisa trazer tanto sofrimento para essas pessoas? O trabalho, na verdade, ele é digno. E as pessoas, quando trabalham com amor, elas produzem muito mais. Isso traz produtividade. Agora, para tratarmos sobre esse tema, nós estamos trazendo aqui a presença de uma pessoa muito importante. Nós estamos trazendo a presença desse convidado, que o nome dele é João Batista. E ele, gente, ele tem várias atribuições. Ele é professor, pesquisador, doutor em filosofia, mas deixa eu ler aqui porque são várias outras atribuições que ele tem, porque além dele ser professor da UFRJ, ele também coordena um núcleo de pesquisa de trabalho vivo, ele é doutor em filosofia pela Sorbonne e mestre em doutor em psicologia social e do trabalho pela UNB. Mas ninguém melhor para se apresentar do que ele mesmo, não é? Seja muito bem-vindo aqui, João Batista. E, por favor, se apresente melhor, porque eu já fiz uma breve introdução, mas ninguém melhor para se apresentar do que você mesmo. Bom, quero saudar as pessoas que estão antes, né, que a FETRAF RJS tem constituído, fazer um agradecimento especial à Dilma, que participa da diretoria, que fez o convite, um agradecimento e um reconhecimento também do trabalho de vocês, a toda a equipe que está participando aqui da elaboração desse espaço muito importante para a construção de compreensão e de informações sobre esses temas tão complexos e tão urgentes como você bem apontou, que são as relações entre trabalho e saúde, né? Bom, eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho curto, com meus 60 a mais já tendendo para um prateado, uso óculos, estou com uma camisa xadrez, cinza, clara. E, bom, queria renovar a saudação a todas as pessoas que estão acompanhando também e compartilhar os efeitos, né, de ter assistido alguns dos podcasts que vocês fizeram e como esse trabalho que vocês têm feito, ele se articula com tantas lutas tão urgentes e necessárias para a dignificação do trabalho, né? E acho que esse tema ele é urgente, ele é importante e é muito necessário que essas mídias como podcast, né, que tem esse excelente nome, adorei o nome também, Bancário e Bancária Podem Mais. O que é poder mais, né? É poder avançar nas suas lutas, no seu compartilhamento de enfrentamentos para que esses direitos, a vida digna, sejam a principal referência, e é isso que eu percebo que tem sido buscado pela FETRAF, buscando parcerias e construções de espaços como esse aqui. Muito obrigada mais uma vez e vamos começar o nosso bate-papo, mas antes de tudo, eu quero conhecer mais sobre a sua trajetória. Tá? Conta pra gente que antes de ser professor, pesquisador, você foi bancário. Como é que foi essa sua jornada? Pois é, acho que é importante compartilhar isso. Eu me formei em psicologia na Federal do Rio Grande do Sul e, vindo de uma família de classe baixa, eu e outros colegas, nós, depois do trabalho, depois dessa formatura, você precisa buscar um espaço de trabalho que seja compatível com aquilo que você está buscando, né? E o Banco do Brasil foi uma opção importante pela carga horária e pelas referências, que é uma área de trabalho muito significativa para o país, né? Assim como todas as pessoas que trabalham na área financeira bancária. Eu acabei fazendo concurso, precisava trabalhar, né? E entrei numa carreira do Banco do Brasil, continuei fazendo minha caminhada como psicólogo, formação ao longo desse tempo.
E depois de algum tempo no banco, fui trabalhar em São Paulo, uma experiência de agência muito, muito importante, né, para contato também com as populações do Brasil, na periferia de São Paulo. E depois de algum tempo, eu fiz um concurso interno no Banco do Brasil para uma atividade de psicologia, para que tem trabalho, né, de psicólogos colaboradores. E a partir daí fui me encontrando também uma espécie de composição desse trabalho da psicologia com o trabalho bancário e com uma experiência no banco que acabou possibilitando um encontro ainda mais intenso com essas discussões, né, da saúde e do trabalho que me deram um desejo de continuidade, né. Posteriormente eu fiz uma outra seleção e fui trabalhar na área técnica, na auditoria, lá em Brasília, e a partir desses trabalhos com a psicologia, com as avaliações dos riscos relacionados à saúde também, porque era a área que eu trabalhava, esse movimento ele foi simplificando e o meu desejo de articular esses dois mundos, digamos assim, que não se separam, né, ele acabou se apresentando e é um pouco essa caminhada que eu fiz. Então foi nesse momento que você descobriu que você queria transitar por esses temas, né, entre trabalho e saúde mental. Foi nesse momento que você identificou, foi nessa oportunidade que você identificou que era isso que você queria trabalhar na sua vida? Sim, foi nesse momento e a partir de uma aproximação também com a minha formação em psicologia, me aproximei do núcleo da UNB, da professora Ana Magnoli, com quem acabei fazendo mestrado, doutorado depois lá na UNB. E a partir disso, numa parceria do núcleo de pesquisa da professora Ana Magnólia com o Sindicato dos Bancários de Brasília, eu fui me encontrando também com aquelas situações de produção de adoecimento, de sofrimento, que as pessoas do mundo bancário, né, no qual eu me inseri, com muito orgulho, muito carinho e muito desejo também de continuar nessa luta. Nós, naquele momento, estávamos escutando muitas situações que hoje ainda estão presentes, infelizmente, mas naquele momento isso ganhou uma dimensão ainda mais amplificada de violência no trabalho. E essas escutas dessas pessoas que procuravam o sindicato, que até hoje tem também atividades, assim como os movimentos que são realizados por outros sindicatos, né? Importantes nesse acolhimento das pessoas, a pesquisa sobre assédio moral, aí juntando a minha caminhada, né, de formação na UNB, com quem eu acabei fazendo mestrado com a professora Ana Magnoli, e minha experiência no banco, onde eu também atuava como eles chamam de instrutor, né, onde tinha um espaço de escuta para as pessoas que vinham para falar sobre trabalho com equipes, cultura organizacional, clima organizacional. E as pessoas falam muitas coisas quando procuram ajuda do sindicato, quando estão nesses espaços, que precisam ganhar amplitude, precisam ganhar mais espaço, precisam ganhar mais força, e foi com essas lutas que eu acabei me conectando. Muito importante, porque você teve a oportunidade de trabalhar no meio, né, bancário, e principalmente foi a partir do seu desenvolvimento também acadêmico, a partir da realidade ali, que só quem vive no meio corporativo, no meio ali dos bancários, só quem trabalha e acompanha o dia a dia dessas pessoas é que sabe qual é a realidade. Então, a partir dessas experiências, dessas experiências que você teve por parte de pessoas que sofreram, que tiveram vários desdobramentos e problemas de saúde, você se encantou, se envolveu com essas histórias, com essas situações, e ali você foi se desenvolvendo academicamente, tanto que levou isso para sua vida, né? E hoje você tem um papel realmente fundamental e importantíssimo para toda a sociedade. E você teve realmente a oportunidade de escutar essas pessoas e de fazer acontecer, de tomar partido, de tomar atitude, de agir. Então, realmente, o seu trabalho é muito importante para toda a sociedade. Agora, a gente vai passar para o bloco 2, onde a gente vai falar sobre o prazer e dignificação no trabalho. Porque nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente ama, como é o seu caso, né? E ter um propósito. Então, eu quero que você conte para a gente um pouquinho sobre o seu livro. Primeiro, me fala um pouquinho sobre como que surgiu o nome, né, do seu livro e fala um pouquinho para a gente também do que se trata. Nós queremos saber.
Obrigado. Essa pergunta ela é importante porque ela nos resgata as vozes das pessoas que estão em situação de sofrimento. E essa é uma dimensão fundamental das pesquisas que a gente faz no nosso grupo, na UFRJ, a professora Ana Magnoli, com o grupo lá de Brasília, e com esse instituto, que foi a parceria que a Contraf utilizou para fazer uma pesquisa que nós vamos falar daqui a pouco, muito Sim. importante, né, no ano passado. E a partir dessas escutas das pessoas em situação de sofrimento e de violência e de assédio moral, essas falas, elas se aproximavam muito de um poema do Mário Quintana, que sempre foi muito incômodo, mas ao mesmo tempo muito importante. E essa fala de uma das pessoas acabou sendo o poema que eu escolhi para titular, digamos, esse livro que nós vamos falar um pouco. E ele diz o seguinte: da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Perder um jeito de sorrir é perder uma forma de conexão com a vida que as pessoas têm naturalmente, né, que vão construindo a partir dos seus laços de convivência, de cooperação, e que é uma dimensão fundamental da nossa existência, né? Então, a partir dessa escuta das trabalhadoras e dos trabalhadores bancários nesse momento, eu me vi, digamos assim, com a necessidade imperiosa de estar com essas pessoas e fazer com que a pesquisa acadêmica estivesse, digamos assim, movida por esses afetos tão difíceis e, ao mesmo tempo, por todos os enfrentamentos que as pessoas fazem. E esses movimentos, eles são o que atravessam a história das lutas dos movimentos das trabalhadoras e trabalhadores. Os direitos que foram conquistados, eles se conquistaram a partir de muitas lutas e a partir dessas vozes que se ergueram, né? E essas vozes que se ergueram, elas motivaram essa pesquisa que eu fiz com bancárias, a partir da parceria com o Sindicato dos Bancários lá de Brasília, nessa época, né? Isso foi nos anos 2000 a 2007, e também fazendo uma comparação das situações de assédio moral e perseguição com as pessoas que foram perseguidas na ditadura, nos Correios. E é uma associação dos anistiados políticos dos Correios. Eu conversei com eles, conversei com bancários, e esse movimento que deu sentido para a minha pesquisa, que deu sentido para um voltar para a universidade. E, ao mesmo tempo, como você bem marca, eu acho que quando a gente tem uma experiência no mundo do trabalho, como eu tive a possibilidade e acabei precisando fazer, mas tenho muitas boas lembranças também dessas convivências, dessas lutas, elas talvez nos deem uma condição que é aquela de experimentação direta, de contato direto, e com um aspecto muito fundamental para tudo que a gente precisa fazer na vida, que é a conexão com o que as pessoas estão buscando para afirmar suas vidas dignamente. Essa é a questão fundamental que deve movimentar tudo que a gente faz, não só a pesquisa acadêmica, mas todos os movimentos sociais, os movimentos por luta dos trabalhadores, eles se apresentam dessa forma de uma maneira absolutamente incontornável. É incontornável lutar pela dignidade, e acho que na medida que nós nos conectamos com essas lutas, nos fazemos presentes nessas lutas, nós nos tornamos operadores de direito de existências dignas. E é isso que a gente tem que buscar o tempo todo. Espaços como esse, espaços de compartilhamento, de produção de informações críticas a respeito desses modelos de gestão, especialmente no mundo bancário, são muito fundamentais, são muito urgentes, como você disse no começo, e acho que isso nos convoca todos os dias, né? Sim. Todos os dias nós somos convocados a ver se aquilo que a gente está fazendo se legitima nessa conexão com essas lutas pela dignidade, que é a dimensão mais fundamental que nós precisamos buscar para a vida de todo mundo, para todas as pessoas, de todos os campos sociais. E é contra essa dimensão da expropriação do direito à dignidade que nós precisamos construir tudo que nós fazemos. Então, foi com esse encontro, com esse movimento que é imperativo, digamos assim, que eu me conectei de novo com a universidade
e me conectei de novo com a psicologia como espaço de escuta, né? Que esse é um dos fundamentos dessa abordagem, que a gente vai falar um pouquinho da psicodinâmica do trabalho, como é que esse espaço de escuta, ele é a dimensão primeira para que nós possamos saber se essa organização do trabalho está produzindo saúde ou adoecimento. Sem isso, nada tem sentido. Não tem sentido. E você trouxe uma palavra sobre dignificação. O que significa sentir dignificação no trabalho? Porque é somente, no lado genérico é o quê? É somente gostar ou tem um sentido mais profundo? Você como professor, explica pra gente o seu ponto de vista. Essa pergunta ela é muitíssimo fundamental, porque se nós olharmos, por exemplo, os direitos fundamentais que estão na Constituição brasileira, que em 1988 conseguiu se constituir contra muitos enfrentamentos, né, a essas expropriações históricas de direitos, o direito à vida digna é o direito fundamental número 1. É isso aí, é primário, né? Ele é primário, né? Mas não é isso que acontece no mundo do dia a dia, no mundo das expropriações que a gente vive, históricas, né? A nossa história do Brasil é uma história constituída a partir da violência, da expropriação da terra, das vidas, do sequestro de pessoas escravizadas que vieram para cá. Essa violência, ela nos leva a uma frase do Balzac que não está desatualizada, que diz que por detrás de toda grande fortuna existe um crime. Sim. O crime da expropriação e da violência. E é contra isso que nós precisamos, o tempo todo, colocar em questão o que nós estamos fazendo. Então, quando você fala da dignificação, e quando a gente vê lá na Constituição que a vida digna é o primeiro dos valores a partir do qual e das quais todo o campo social deveria se constituir, nós temos aí digamos assim, uma demanda para todo sempre, até que esse mundo possa se transformar e nós não tenhamos tantas e tantas situações de violência como nós vivemos, e o mundo do trabalho, ele encarna essas forças do campo social de expropriação. É muito importante que a gente faça também uma breve resgate histórico de como é que essas violências se produzem, porque a acumulação do capitalismo só foi possível a partir das expropriações das vidas e das terras nas colônias. Né? Para quem se interessa por esse tema, acho que muitas pessoas que buscam uma perspectiva crítica se interessam. Aníbal Quijano, que é um estudioso peruano, ele marca isso de uma forma muito, muito fundamental. O capitalismo só conseguiu acumular riqueza a partir da expropriação das terras e das vidas e do trabalho das pessoas escravizadas. E essa expropriação, ela foi se modulando e ganhando outras dimensões e outras formas nesse mundo de hoje, só que com uma sofisticação de invisibilização e de naturalização que é ainda mais violenta, mas não se apresenta enquanto tal. Então, a dignificação e a dignidade da vida deveria ser sempre, e é isso que são as lutas dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, a dimensão primeira a partir da qual tudo que a gente faz nas nossas relações mais próximas, nas nossas relações mais amplas, nas lutas que a gente tem que fazer, no que a gente está pesquisando, tudo a partir do qual deveria se constituir, né? E nós deveríamos, o nosso próprio trabalho deveria se constituir. Sem exploração, sem sofrimento. E falando sobre sofrimento, ele necessariamente é sempre negativo ou tem um lado positivo? Essa pergunta é muito importante também, né? O sofrimento ele é inerente à vida, né? Qualquer coisa que nós formos fazer, se nós não tivermos em situações abusivos que a gente diz abuso de direito, né? Abuso do direito, do poder diretivo das empresas, mas em qualquer relação, e nas relações de trabalho não é diferente, se nós estivermos, nós estaremos sempre numa situação de algum desconforto, que a gente pode chamar, por exemplo, de sofrimento criativo. Esse sofrimento criativo ele não é necessariamente ruim,
Ele pode porque ser positivo também. exatamente, ele faz parte, Construtivo. exatamente. Aquilo que a vida nos pede, né, na construção de tudo que foi construído, todo esse ambiente que está aqui foi construído por uma história humana, tirando pouquíssimas coisas. Sim. Essa história humana, ela também esteve atravessada por algum tipo de sofrimento criativo. O problema, e aí nós entramos numa dimensão muito fundamental dessa análise, é quando esse sofrimento ele se torna um sofrimento adoecedor. E constante, né? Exatamente. A E por que frequência. e como que ele se torna, né? O estudo desse sofrimento adoecedor, ele é uma dimensão fundamental para que nós possamos estudar saúde e adoecimento. Porque esse adoecimento que a gente pode chamar de adoecedor ou patogênico, se a gente quiser pegar uma linguagem também dessas referências que a gente usa, ele é um sinalizador de uma situação de adoecimento que ainda não aconteceu. E por isso que o espaço de escuta das trabalhadoras e dos trabalhadores é tão fundamental, porque ele ajuda a identificar situações de adoecimentos que às vezes vão aparecer muito depois. Exemplifica para gente alguns momentos que é possível e passível de percepção que esse sofrimento ele já está passando do limite e que pode trazer sérias consequências para a saúde mental dos trabalhadores. É uma ótima pergunta também. Isso apareceu, por exemplo, nessa pesquisa, né, que a gente fez desse livro, que acabou ficando com esse título, Perdi um Jeito de Sorrir, que eu tinha, onde a gente abordamos situações que infelizmente continuam muito atuais e muito intensas, as violências disfarçadas, o assédio moral que é naturalizado, né? A sobrecarga de trabalho, e isso é aquilo que a gente pode chamar de uma servidão voluntária, entre aspas, porque se você não tiver submetida a essa maquinaria produtiva, você não vai ser reconhecido. Você não vai, inclusive, poder continuar naquilo que era o seu desejo de vida, de um projeto de caminhada profissional. E essas situações de adoecimentos, que às vezes não se apresentam enquanto tal, elas são muito importantes para que nós possamos analisar os riscos que hoje a gente precisa nomear, né? Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Sim. É de extrema importância e, ao mesmo tempo, difícil por conta daquilo que nós falamos agora há pouco, a tal da naturalização. O que é naturalização? Aquela frase que ainda se diz muito, não adianta fazer nada porque o mundo é assim. Quando a gente fala isso, a gente está replicando frases como, por exemplo, da Margaret Thatcher, nos anos 90, quando aquela privatização furiosa que atingiu o Brasil e outros países, que continua ainda hoje muito, né? Ela dizia assim, quais são as alternativas ao neoliberalismo, ao capitalismo? Ela dizia, não há alternativas. E muita gente diz isso hoje, e o problema é quando as próprias pessoas trabalhadoras, sem perceber, elas acabam internalizando isso e replicando isso. Quando elas fazem isso, se amplifica a produção da insensibilidade. E a nossa sensibilidade, os nossos afetos são a dimensão primeira de conexão com o mundo. Se essa sensibilidade fica amortecida, anestesiada, vai parecer que não está acontecendo nada naquele momento. Mas, e aí vem a conta que vai sendo construída num adoecimento que não se faz imediatamente. Uma situação de câncer, que a pessoa pode fazer outros adoecimentos que não aparecem imediatamente, mas que são uma impossibilidade da pessoa de lidar com isso, no sentido de uma transformação dessa organização do trabalho. Essa naturalização, ela paralisa as pessoas nas suas buscas de coletivização, de transformação, e essa naturalização, ela nos leva a uma pergunta muito importante. Quando a gente olha para uma pessoa adoecida pelo trabalho, e daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a pergunta que tem que ser feita é: quem realmente está adoecido? Quem realmente adoeceu? É essa pessoa ou é um sistema de produção absolutamente indigno, para ficarmos naquela referência primeira, que se desdobra em muitas outras, e que está produzindo um adoecimento? E, nesse sentido, eu, por exemplo, outras pessoas defendem que quem está realmente adoecido é o próprio modelo
de organização do trabalho capturado por essa lógica, onde o lucro a qualquer preço é quem manda, Uhum. né? E trazendo até isso, a gente vai se adentrar agora para o bloco 3, trazendo um pouquinho do contexto do cenário bancário e até com base na sua narrativa, o setor bancário ele passa por reestruturações, né, constantes, né, em que se aplica PDVs, cortes e toda essa reestruturação, né, de demissões e de cobranças exacerbadas, isso traz fortes impactos psicológicos na vida desses trabalhadores. Como que você tem observado, no contexto geral, esses processos? Essa pergunta também dá oportunidade para vermos as iniciativas de compreensão e de mapeamento desses riscos, né? Então, acho importante citar uma pesquisa que foi coordenada pela professora Ana Magnoli, junto com o professor Emílio Pérez e a Fernanda Duarte, lá da UNB, no instituto que a professora tem, brasileiro de estudo do trabalho, que foi feita Você trouxe, né? Até trouxe pode para apresentar. trazer uns dados aqui. Claro. É uma pesquisa muito importante, ela tem subsidiado as lutas, né, as campanhas. É uma pesquisa nacional da Contraf, CUD, sobre a gestão. Eu vou dar uma olhadinha, Claro, porque à vontade. tem muitos dados aqui, sobre a gestão e patologias do trabalho bancário, que investiga a relação entre os modelos de gestão e a saúde das trabalhadoras e trabalhadores do setor bancário, né? Foi conduzida pela Secretaria de Saúde do Trabalhador da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraf, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Estudos sobre o Trabalho da professora Ana Magnólia. E os principais resultados, né? Isso aqui é muito importante agora nesse momento da mobilização, que é uma mobilização grande pela composição das lutas, né? Os principais resultados, que são muito sérios, muito importantes e que subsidiam essas lutas. Problemas de saúde generalizados, né? 80% das trabalhadoras do ramo financeiro relataram que tem pelo menos um problema de saúde relacionado ao trabalho no último ano. Essa pesquisa foi com 90%? 80%? 80%. Nossa, percentual considerável. Acompanhamento psiquiátrico. Quase metade das pessoas relataram que estão em acompanhamento psiquiátrico. Nossa. O uso de medicação desse grupo em acompanhamento psiquiátrico, né, das pessoas em acompanhamento, quase metade das pessoas adoecidas, 91% utilizaram medicações prescritas. 91% utilizando medicações prescritas. Aqui, acho que caberia brevemente também um apontamento sobre aquilo que a gente pode entender como medicalização da vida, né? Não é à toa que a gente anda pela rua e vê farmácia em todas as esquinas. É verdade, não é por acaso. Então tem uma indústria dessa produção e que acaba construindo aquilo que a gente pode entender como uma medicalização da vida e do trabalho. Eu tive a oportunidade de orientar uma pesquisa de doutorado do Sérgio Guimarães, que foi defendida no ano passado. Ele pesquisou pessoas operadoras no mercado financeiro. E os resultados são muito alarmantes também, né? Ele publicou esse livro, A Economia Psicoativa do Trabalho, ele tem, né, contribuído também para essa discussão, variações do consumo de substâncias psicoativas no mundo do trabalho. É um tema muito importante e a impressão que a gente tem é que ele também é uma dessas naturalizações que a gente vai vivendo, porque aqui a gente estava falando de medicações prescritas, né? Mas muitas desses medicamentos, eles são utilizados informalmente, para que as pessoas possam dar conta dessa maquinaria adoecedora, adoecida, né? E para que elas possam permanecer nesses lugares. Então, eu recomendo, ele tem artigos também publicados, e é um material que está dentro que tem conexão com essa pesquisa da Contraf, né? Então, é uma das frentes importantes, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de falar, estou usando, por exemplo, Venvance ou outros medicamentos para poder suportar essa carga de trabalho, né, que é exaustiva e adoecedora. E alguns breves
alguns breves comentários também, né? Modelos de gestão adoecedores, né? Que essa pesquisa da Contraf identificou. Eu tô trazendo essa pesquisa porque Importante. Pode por trazer. conta da abrangência, né? E, claro, não estou dizendo que outras pesquisas não sejam importantes, é porque também ficaria. A gente precisa, talvez, fazer algumas escolhas aqui, e do ponto de vista do trabalho da professora Ana Magnólia, que eu acompanho, ela identificou, assim, brevemente também, uma intensa presença de discursos e práticas de controle com foco em metas de despersonalização das pessoas, hierarquia rígida, uso de ameaças como ferramentas de gestão, e isso vai intensificando a competitividade e o produtivismo. Eu acho que um dos maiores adoecimentos sociais que a gente tem hoje, por conta de uma complexidade toda dessa competição, é a fragmentação dos coletivos e dos laços mais imediatos, né? Eu acho que as janelinhas dos celulares, elas criaram esse Black Mirror, onde todo mundo está sendo capturado o tempo todo. E, claro, isso é um dos componentes, né? Mas a competição, e isso fica também no mundo social como uma dimensão que o mundo tem que ser assim, né? Se a pessoa não for, a gente vê as pessoas mais jovens hoje falando que elas, não, tem que ser empreendedor, é, e empreendedor de mim mesmo, né? E aí a gente vê como isso vai chegando numa dimensão absolutamente de fragmentação do campo social. Interessante você trazer até agora esse tema, porque justamente o que eu ia até lhe perguntar seria sobre esse universo tecnológico, sobre essa modernidade, sobre essa automação, que é um dos fatores também que trazem vários transtornos psicológicos para esses trabalhadores, né? Que essa automação, a tecnologia, como que você vê essas ferramentas que trazem, de certa forma, trazendo, claro, na perspectiva positiva, mais agilidade para todos os processos, né? A automatização ali, a tecnologia é de suma importância, mas ela também tem os seus desdobramentos negativos, né? Como que você vê isso? Isso é um grande tema, né? E, bom, tem vários aspectos. Um deles é que o controle, ele simplifica. É um hipercontrole, o controle dos algoritmos da produção. A gente vê um exemplo, por exemplo, um trabalho que é plataformizado hoje, né? Que a gente pode chamar dessa gestão algorítmica do trabalho, mas que isso também está no mundo bancário em outros aspectos. Então, a gente fala dos processos just in time, de alguma coisa que tem que estar acontecendo o tempo todo. Eu acho que nós podemos pensar que a nossa subjetividade, ela é uma subjetividade just in time. Nós precisamos, o que a gente chama de subjetividade? Modos de sentir, pensar e agir, que estão o tempo todo se modificando, mas quando você está no mundo do controle algorítmico, isso tem que se modificar de um instante para outro. Então é como se a nossa subjetividade ela precisasse ser também regulada just in time. Ou seja, essas metas que aparentemente estavam estabelecidas num determinado patamar, né? Para a gente pegar o mundo financeiro bancário, onde isso é muito presente, elas se modificam de repente também, né? E qual é o critério? O critério é a exacerbação do retorno e a desqualificação da vida. Isso pode trazer vários transtornos e riscos também na perda da identidade profissional, né? De trabalho. Sim. Quando esse trabalho muda rapidamente, isso pode trazer também a perda, né? Da identidade profissional desses trabalhadores. Sim. E a busca da identidade, do sentido do trabalho, são uma dimensão, assim como nós estávamos falando antes da dignificação, são uma dimensão fundamental da nossa existência, né? Qual é o sentido? Acho que quando a gente fala da identidade, isso convoca também uma conversa importante, né? Que talvez com outros termos, mas ela leva para isso. Qual é o sentido? O que nos leva a pensar o sentido do trabalho, né? O sentido do trabalho pode ser pensado em 3 dimensões. Uma dimensão dos afetos, como é que nós nos sentimos. Uma dimensão de como é que nós significamos, que sentido nós damos para as coisas, como é que nós nomeamos o trabalho. E também numa perspectiva de direcionamento existencial. Se o sentido do trabalho não está voltado para os afetos, para as significações e para as direções da dignificação da vida, provavelmente eles estão expropriados em nome de alguma coisa que não é a própria vida. Em nome de alguma coisa que, no limite, vai produzir devastação ambiental que já está produzindo. A gente está quase num ponto de não retorno. Extremo, né? E qual seria a pergunta a ser feita também, que eu acho que nós precisamos fazer,
todas as pessoas estão engajadas nessas lutas, né? E todo mundo deveria estar, inclusive cada pessoa, né? Porque por sua própria dimensão de dignidade, qual é o ponto de não retorno que a gente está atingindo? A gente está atingindo pontos de não retorno do ponto de vista ambiental. Todas essas crises que a gente está vendo, né? A capacidade do planeta de se renovar por essa expropriação da terra, dos recursos, da própria vida, ele está atingindo pontos de não retorno. Nós também estamos atingindo pontos de não retorno se nós não nos mobilizarmos da própria condição da existência, da vida e dessa dignidade, né? Então, esse aspecto ele é muito importante e ele nos leva o tempo todo para pensarmos que só podemos enfrentar isso com esses afetos do encontro, da cooperação, apesar de tudo, da busca de solidariedade, daquela gentileza que gera gentileza, não como uma frase feita, mas como algo que nos constitui, né? Cada pequena gentileza, pequeno afeto que nós pudermos ter cuidado com as pessoas, eles podem estar se conectando com uma amplificação maior e com uma rede maior, né? Pois é, outro ponto também é quando a gente traz sobre o assunto do neoliberalismo. Quais os impactos que você consegue identificar do neoliberalismo na saúde desses trabalhadores? Pois é, pensar essa dimensão macro, social, econômica, política, é necessária, fundamental para nós pensarmos a dimensão do nosso mundo mais imediato. Nessa dimensão mais macro, os valores que regulam essa composição e as forças que orientam esse modelo de produção é onde, se nós voltarmos lá para a Constituição brasileira, onde a vida digna é o primeiro dos direitos fundamentais e o direito de propriedade está lá embaixo, o neoliberalismo ele produz uma inversão disso. O direito de propriedade, ou do retorno o do lucro, ele se torna o primeiro dos direitos. E isso nos leva a uma dimensão muito fundamental e crítica de o que esses modelos estão produzindo, tanto na organização do trabalho, como nos modos de subjetivação, quanto nos modos de adoecimento. Então, o neoliberalismo pode ser entendido como uma grande maquinaria naturalizada de expropriação que é capaz de capturar a gente pelos discursos, né? Então, são tão sedutores que se você não está conseguindo fazer as coisas é porque você não se mobilizou. Esses discursinhos que andam, que são tão naturalizados, né? Você vai dar conta de tudo. Quando a gente faz isso, nós nos tornamos, direto ou indiretamente, aliados dessas lógicas produtoras, desse modelo produtivo do neoliberalismo, que, como nós vimos antes, ele tem uma raiz nas expropriações coloniais que estão até aí hoje. É uma espécie de neocolonialismo, né? Ou exploração de outras terras existenciais, que são as nossas vidas, e como isso nos coloca o tempo todo um encontro com uma questão muito fundamental, que eu uma vez vi uma entrevista da Clarice Lispector com o Chico Buarque, está publicado no livro dela de entrevistas, onde ela pergunta qual é a coisa mais importante do mundo para o Chico, né? Aí ele faz uma pausa e responde, bom, amar e trabalhar. Aí ela, não satisfeita, né, com o típico de Clarice, vai lá e pergunta para ele, e para você, qual é a coisa mais importante do mundo, né? Ele fala liberdade para amar e trabalhar. Ele falou isso na época da ditadura. Uau! Essas ditaduras que se constituíram, né, que se constituíram no Brasil nessa época a gente está vivendo essa naturalização do retorno disso, elas estão conectadas com outras formas de expropriação, com outras expropriações de liberdades de existência, da diversidade, né, de todas as pessoas do campo social, e elas são amplificadas por essa lógica produtiva, redutora, expropriadora do neoliberalismo. Então é uma máquina, voltando ao que eu tinha comentado antes, que eu acho importante, né? Eu fiz até um artigo sobre isso, esse formato de configuração social que o neoliberalismo encarna, ele é uma forma de adoecimento social, de adoecimento econômico. Por que a gente pode falar que é adoecimento? Porque ele rouba o espaço das pessoas o tempo todo para que elas possam se mobilizar para fazer os enfrentamentos. Felizmente, eles não são inteiramente vitoriosos, né?
E os movimentos históricos de lutas por direitos estão aí para mostrar que essa vitória nunca é definitiva. Jamais. Estamos chegando ao nosso último bloco. Vamos falar sobre estratégias e caminhos. E para quem que está vivendo, para quem que está nos ouvindo e para quem está vivendo essa realidade dessas expressões do dia a dia, metas abusivas e outros controles, né, que diariamente esses trabalhadores do meio corporativo ou do meio bancário, né, sofrem, como que traz uma fala ou uma dica para essas pessoas que estão sofrendo, né, todos esses transtornos, para que elas possam cuidar da sua saúde. O que que você recomendaria para essas pessoas? Essa pergunta também é muito importante, e apesar de complexa, ela nos Muito. convida a aspectos bem concretos, assim, né. A gente pode pensar que a nossa atenção à nossa vida e a atenção à vida das outras pessoas, ela está sendo capturada o tempo todo por esse tempo, né. Verdade. As estatísticas mostram que a gente fica 9, 10 horas por dia, Uhum. né. Esse tempo é uma mercadoria que está sendo expropriado sem que a gente perceba. Então, eu acho que a atenção aos nossos modos cotidianos de existência. Quais os tempos que nós estamos dedicando para as pessoas próximas? Quais os tempos que nós estamos dedicando, nem estou falando muitos tempos, mas um tempo mínimo de atenção para cuidar, olhar para a nossa própria saúde? Será que a gente está conseguindo fazer mesmo, né, algumas instituições têm exames periódicos. A gente está fazendo isso? A gente está procurando atenção com as pessoas próximas, colegas de trabalho que estão passando por momentos difíceis? A atenção à naturalização da sobrecarga, a naturalização das violências, das expropriações, das discriminações. A gente tem feito um movimento para olhar para isso ou nós estamos mergulhados nessas telinhas que capturam a nossa vida, mas é muito mais do que a nossa vida, né? É verdade. Então, essa busca de atenção e do cuidado de informação, isso é muito importante, espaços como esse, né, espaços como esses que a FETRAF tem produzido e essas lutas são informações importantes, porque quais informações são? Informações críticas, né, com relação a esse modelo tão naturalizado. É importante falar, eu acho que quase que exaustivamente disso, essa naturalização, ela rouba a nossa sensibilidade. E tem uma frase de uma pessoa da área de saúde mental, Lula Vanderlei, que eu gosto muito: nós precisaríamos o tempo todo fazer uma prática de transformar a nossa sensibilidade no nosso principal instrumento de trabalho. A gente consegue fazer isso? A gente cria uma situação ou busca situações onde aquilo que está se apresentando com pessoas muito próximas da gente, né? Não só do trabalho, mas aqui a gente está falando do mundo do trabalho. Que tipo de atenção ou desatenção está sendo produzida? Porque isso é básico para que esse sentido, né, como nós falamos, dos afetos que nos conectam com o mundo, os afetos que possibilitam que a nossa vida possa ser o que ela pode, né? Pode mais. Isso. Isso é muito importante. E aí isso vai entrar também, né, acho que a gente pode falar daqui mais um pouco sobre essa questão e a busca da coletivização, né, e dos laços de solidariedade que se fraturam o dia todo, o tempo todo, se a gente não cuidar deles, né? Acho até que a gente já pode até se adentrar esse tema, até porque é crucial, de fato, o papel, o apoio, na verdade, do coletivo, né? Seja inicialmente nós temos que ter o discernimento e notar e ter atenção, na verdade, né? Atenção de que tem algo errado. Tem também o papel importante, né, do coletivo, que são os próprios colegas de trabalho, o papel também dos sindicatos, das federações, como você mesmo bem trouxe, né, do Bancário Pode Mais, que acaba sendo um meio também de informação, né, de trazer temas como esse que são importantes para que às vezes para que as pessoas se eduquem e despertem também, porque às vezes, né, a pessoa ela está tão inserida naquele cenário, naquele cotidiano e ela naturaliza uma situação, uma realidade que não é naturalizável, não é correto de se aceitar. Mas às vezes ela não está desperta, ela acha que é normal. Então é muito importante realmente o apoio de todos. Agora você pode trazer também um pouco sobre
o seu pensamento nesse contexto do papel, né, do coletivo como um todo, porque é de suma importância realmente, né, ter esse apoio das pessoas. Porque às vezes o trabalhador realmente ele acha que está tudo bem, ele está passando por aquele problema, mas ele naturaliza. Exatamente. Sem querer fazer uma frase curta e direta, Por favor. sem coletivização não há saída. Verdade. Não há saída. E a coletivização é um trabalho cotidiano de cuidado, de atenção, com a gente, com as outras pessoas, né? Não é possível que possamos fazer os enfrentamentos sem essa composição de forças, né? Porque as forças das expropriações não são pequenas. E as forças da coletivização, elas precisam ser alimentadas todos os dias. Se nós não fizermos isso cotidianamente, como se fosse assim uma necessidade imperiosa de cuidado com a vida, da dignificação da vida, essa coletivização ela não vai acontecer. A gente não está falando aqui de uma coletivização idealizada. Então agora nós temos o coletivo e tudo vai se resolver. Não é isso. Mas a gente está falando de uma coletivização que nasce da percepção das pessoas que alguém está próxima de você. Sim. Quando você está precisando, não só quando está precisando, mas especialmente nesse momento, que alguém olha para você, que alguém se conecta com você, que estende a mão e que vai fazer alguma coisa que possa ser coletivizada. Os movimentos sociais e as lutas sociais, os movimentos sindicais das federações, eles estão nessa conexão histórica. Quantas lutas, quantos direitos foram resgatados e continuam lutando contra aqueles que estão expropriados a partir dessas lutas, né? Então, isso precisaria ser um mantra, mas não um mantra que vai ficando só uma frase perdida no espaço, né? Sem a coletivização, a busca dos laços de solidariedade, daquela gentileza que gera gentileza, nós não vamos conseguir avançar. Mas, felizmente, isso tem acontecido e isso é motivo de muita satisfação também, né? De produção de satisfação. A gente vê que, por mais desproporcionais que sejam as lutas, as transformações da história começaram sempre nos pequenos movimentos. Muito bom. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta que se adentra à questão dessas metas abusivas e tudo mais. Existe um jeito de transformar metas e objetivos em algo motivador que possam, de fato, contribuir para o desenvolvimento do trabalho sem que adoeça o trabalhador? Pois é, essa pergunta, de uma certa forma, eu acho que muito importante, ela sintetiza tudo que a gente falou aqui. Porque se essas metas não forem conectadas com as necessidades de cuidado, de saúde, claro, as necessidades das organizações que não estão soltas, né, no espaço, mas as necessidades do campo social. Se isso não for uma composição cuidadosa com aquilo que representam os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que é um tema importante, né? E eu até queria falar brevemente, o Conselho Federal de Psicologia agora, em maio, lançou uma resolução muito importante, conectada com essas novas diretrizes que vão ser implementadas a partir de maio do ano que vem, desse cuidado com os riscos psicossociais do trabalho. Essas composições, elas são muito importantes e elas são pauta, né, das lutas dos sindicatos, são pauta de vários grupos das universidades que estão, de pesquisadores de movimentos sociais que estão voltados para esse cuidado com uma compreensão de como é que esse trabalho se organiza. Eu fiz essa pequena amplificação porque essas metas, elas não estão separadas disso. Elas materializam um modo de configuração e de organização desse trabalho que tenha nas dimensões das relações de trabalho, dos processos de trabalho, das condições de trabalho, que não se separam de um contexto social mais amplo, elas encarnam aquilo que vai produzir adoecimento ou aquilo que pode fazer com que essa organização tenha um sentido social, que é para isso que ela existe, né? Para isso que todas as pessoas existem, e esse sentido social é a dimensão maior da nossa existência, né? Construir uma sociedade que seja para todas as pessoas e não historicamente expropriada
né? E recentemente eu vi um vídeo falando que a única minoria que precisa ser combatida é a minoria dos hipermilionários, que são menos de 1%, que acabam tendo poder de determinação e de regulação, né? Como a gente vê, das vontades do campo social, porque tem um poder de influência muito grande, e aí estou falando diretamente das Big Techs, da necessidade da regulação dessas Big Techs como um instrumento que vai, inclusive, se conectar, por incrível que possa parecer, com essa naturalização de que as metas têm que ser desse jeito, adoecedor, mas que precisam ser metas voltadas para uma composição de produção de saúde para todo mundo. João, deixe uma mensagem para todos os ouvintes bancários, bancárias, trabalhadores sobre saúde mental. Bom, eu acho que todas as pessoas precisam estar sempre convocadas pela dimensão maior da nossa existência, que é a dignificação da vida. Essa dignificação, ela implica composições coletivizadas, produção de informações críticas para entender como é que isso se produz, e, ao mesmo tempo, ela nos transforma em pessoas que são defensoras de direitos. Cada gesto que a gente faz conectado com a dignificação da vida, ele está produzindo possibilidades de coletivização, possibilidades de amplificação dessas lutas. E, nesse sentido, nós somos, ao mesmo tempo, testemunhas dessas situações, que muitas vezes são tão violentas, mas podemos ser agentes, né, de transformação com aquilo que a gente faz mais imediatamente no nosso dia a dia e com aquilo que nós podemos fazer no campo social mais amplo. E essa aliança, essa composição com os movimentos que têm levado essas lutas, elas são muitíssimo importantes. Então, eu quero saudar vocês, saudar você, renovar o agradecimento à Dilma, toda a equipe que está aqui, né, desse trabalho de extrema importância, porque isso é uma composição com essas lutas e só assim essa sociedade pode ter o sentido maior, ela pode mais, né, com a afirmação dos direitos de dignidade para todas as pessoas. Muito obrigada pela sua presença, João. De fato, foi muito enriquecedor. O nosso bate-papo contribuiu muito não só para mim, mas para o Bancário Pode Mais e para todos os trabalhadores brasileiros de modo geral. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer também a presença de todos vocês e fica essa dica: cuidem da saúde mental de vocês. Qualquer cenário diferente, qualquer situação que vocês estejam passando, comunique-se. Vocês precisam agir, tomar atitude, se comunicar. Vocês não estão sozinhos. Então, quero agradecer muito pela presença de todos vocês, por estarem aqui acompanhando o nosso podcast, o episódio do Bancário Pode Mais, apoiado pela FETRAF RJTS. E aguardem-nos no próximo episódio, que nós teremos novos episódios que vão contribuir e muito para a vida de todos vocês. Até logo e muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado.